Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 21 de maio, a gente está começando aqui o episódio número 104 dessa série de diálogos e hoje aqui tratando de pessoas que passaram pelo mundo X, que fazem parte desse universo do TED e do TEDx. E eu tenho a honra de trazer para cá hoje uma pessoa que eu acho que eu conheço mais ou menos ela, mais ou menos. Tá boa, Aparecida? Eu estou muito bem, Maurício, e você? Tudo Eu estou certo? bem, seja muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você. Olha só, a Aparecida, além de palestrante no TEDx na Vila Madá, alguns bons 2 anos, 3 anos atrás, talvez, é, sobre o tema mulheres, eu acho, educação, não me lembro bem aonde você teve. Mulheres, né? Mulheres, 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 uma mulheres. bela noite cheia de mulheres. Ela é uma educadora extremamente experiente, hoje gerente geral de educação profissional da Fundação Roberto Marinho, e eu não tenho dúvida que o papo hoje que vai rolar aqui é sobre esse tema, né, Aparecida? Lógico. Ô Cida, conta um pouco pra gente o que é a Fundação Roberto Marinho que você está fazendo aí. Uau! Bom, a Fundação Roberto Marinho é uma fundação que existe há 30 e muitos anos e que tem como missão principal mobilizar pessoas e através da educação e da comunicação para melhorar a vida das pessoas, né? E a gente tem 4 áreas principais aqui. Uma área que cuida explicitamente de educação básica, que é a área responsável pelo telecurso. Todo mundo conhece o telecurso. Aliás, segunda-feira que vem teremos aqui no Rio a comemoração dos 35 anos do telecurso, que é aquele programa que passa na televisão, todo mundo conhece, mas na verdade ele também tem uma enorme ação presencial. Já escolarizou mais de 6 milhões de pessoas nesses 35 anos e nesses últimos 20 em que ele atua presencialmente. Tem a área de patrimônio, que aí vocês em São Paulo têm dois museus trabalhados pela Fundação, que é o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol. Aqui no Rio a gente acabou de inaugurar o MAR, e tem mais dois aí sendo desenvolvidos. Tem o canal Futura, que também todo mundo conhece bastante, que é um canal educativo. Tem a área de meio ambiente e tem essa área de educação profissional, que digamos que é uma área mais recente, com esse foco explícito, que procura trabalhar a qualificação profissional associada à educação regular. E o que é essa Gerência Geral de Educação Profissional? É uma coisa recente tua, né? É, Fala um pouco da tua história. Não, quando eu era pequena, começa assim. quando eu era Você é uma educadora pequena, experiente, eu acho que você podia dar um flash, vai ser difícil em poucos minutos, mas você podia dar um flash da tua experiência em educação desde, desde quando você quiser. tá bom. Quando eu era pequena é uma frase difícil, né, Maurício? Você sabe que eu sou uma mulher alta, então Você não é pequena, você nunca foi nunca pequena. fui pequena. Acho que eu era pequena quando eu tinha até 4 anos de idade. Depois, todas as fotos, eu já sou maior que as pessoas da minha idade. Então, não dá para falar quando eu era pequena, né, Ouro Preto. Mas, enfim, em poucas linhas, até ontem, pensando nesse momento que a gente ia estar reunido aqui, eu fiquei me lembrando do TED, né? Que eu tinha aqui em 18 minutos contar a minha trajetória profissional. Acho que foi um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida de síntese, né? Como sintetizar a vida toda e tudo que um pedagogo gosta de falar em 18 minutos. Foi uma experiência muito legal. E revendo a gravação desse TEDx, eu sempre fico pensando que eu faria diferente, né? Cada vez que eu vejo, eu penso que eu faria de uma outra forma. Então, vou tentar dar uma recuperada aqui hoje, no que eu pensei da última vez, do que eu falaria lá. Bom, primeiro, eu sou pedagoga, fiz faculdade de pedagogia, com motivações muito diferentes das que eu segui depois. A minha primeira motivação para fazer pedagogia, na verdade, era fazer uma escola que eu não sabia essas palavras ainda, mas para mim era uma escola que fizesse mais sentido. Eu gostava muito de ir para a escola por causa das pessoas, mas eu achava a escola toda muito chata. E aí eu ficava vendo aquele monte de gente junto e ficava pensando que podia ser muito legal. Então, quando eu estava fazendo vestibular, eu li alguns livros que me motivaram a pensar que era possível mudar a escola. E aí fui fazer pedagogia. Todo mundo muito horrorizado, porque fazer pedagogia no final dos anos 70 era uma apelação sem fim, parecia que a gente estava com medo do vestibular, né? Mas não era, e eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que hoje, se eu tivesse que fazer, eu faria de novo.
que é uma das profissões mais instigantes, porque você trabalhar com a educação, seja educação escolar, seja educação de televisão, seja, enfim, qualquer formato ou mídia, a educação é realmente uma profissão que te faz lidar com a obrigação de melhorar o mundo, né? Sempre que você pensa em educar, você pensa em como melhorar as pessoas, em como fazer com que essas pessoas aprendam mais, contribuam mais e vivam melhor juntas. E depois de 30 anos de formado, eu descobri que é por isso que eu fiz pedagogia, né? Porque eu sempre gostei de pensar que o mundo pode ser melhor através das relações das pessoas. Então, para mim, educação é isso, é aprender a ajudar as pessoas a se conhecerem, a mediarem elas mesmas com o mundo, com o conhecimento e a devolverem isso para o mundo de uma forma que faça sentido. Tua experiência passa por várias, principalmente dentro de sala de aula, por várias regiões, né, Aparecida? Vivência, você podia falar um pouco disso, né? Vivência em lugares... Quem faz pedagogia normalmente segue uma carreira muito fixa, né, Maurício? Assim, sua mãe é professora, a gente conhece um monte de gente que é professor. Vamos dizer que não é das profissões que te coloca mais em necessidade de mudar, né? Agora eu tenho, não é um engenheiro de estrada, né? Não é um piloto, não é, enfim. Apesar de que atualmente nenhuma das profissões precisa ficar fixa. Mas eu sempre tive uma rodinha no pé, né, que eu aprendi em família. Então, quando eu acabei pedagogia, eu trabalhei em Belo Horizonte, dei aula para o magistério formando professores, que é uma experiência muito legal. E aí potencializa aquilo que eu estava te falando. Acho até que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Como que formam as pessoas para serem educadoras, no Brasil hoje e no mundo. E depois eu trabalhei como coordenadora pedagógica. E aí eu queria sair de Belo Horizonte, na verdade eu queria morar na África. E tinha um colégio em Belo Horizonte que tinha uma escola na África. Fala Eu estava sério. muito, eu queria morar na África. Acho que foi o que Só que eu faltou, né? cheguei lá, faltou. Aí eu cheguei lá, não tinha vaga para a África, eles falaram, olha, não tem vaga para a África, mas tem vaga para, e desfilaram uma lista de cidades do norte do Brasil, que eu fiquei empolgada também, nunca imaginei que eu ia morar lá. E fui morar em Rondônia, sem conhecer absolutamente ninguém, para trabalhar num colégio que atendia os funcionários da construção da primeira usina hidrelétrica de Rondônia, que é a usina de Samuel. Uau. Isso nos anos 80. E foi uma experiência rica em todos os sentidos, Maurício. Primeiro, porque a gente que vive no Sudeste não conhece esse país. A gente acha que conhece. E a gente comete o mesmo erro que cometem com a gente, né? Os países ditos desenvolvidos cometem com a gente, que é de aplicar uma certa ideia que darwinista de desenvolvimento, como se tivesse um caminho para todos desenvolverem. E aí quem não está num determinado local nesse caminho está atrasado. E no curso que eu fiz de antropologia, agora teve uma discussão muito legal que está atrasado em relação a quê? A gente está no ontem? A gente não está no dia 21, 20 ou 21, sei lá, de maio? Todo mundo? Então é atrasado, que atraso é esse? Né? E quando você vai para Rondônia ou para qualquer lugar que seja muito diferente daquele que você vive, você aprende muito isso. Primeiro, a conhecer que a cultura e a forma de vida daquele local é próprio. E não está nem adiantado nem atrasado, está criando o seu próprio rumo, né? Como é que você era na escola? Eu acho que eu nunca te perguntei isso, né? Você era boa aluna, não? Não. Quer dizer, mentira, até a quarta série eu fui ótima aluna, disputava pra caramba com uma prima minha, a gente adorava ganhar primeiro e segundo lugar. Depois, na quinta a oitava, na minha época, eu estudei num colégio muito fraco do ponto de vista acadêmico, era um colégio em Salvador, para meninas que seriam belas donas de casa. Então, a gente tinha aquela formação bem básica necessária. É bem seu Era um perfil, colégio... assim. Total. Acertaram em cheio no meu perfil. É uma escola que nos anos 70 não podia entrar homem, a gente não podia usar saia, não podia usar calça comprida, uma coisa louca. E depois, quando eu fui para o ensino médio, aí, no terceiro ano do ensino médio, foi realmente o ano que eu estudei pra caramba. Mas também fui aluna sempre, eu tirava que tirar 7, eu tirava 7. Na faculdade, aí eu fui boa aluna.
E realmente aquilo me instigava, me motivava, e eu aliei isso também com uma militância política, que dá um sentido maior para essa coisa, então foi sensacional. Aí eu posso dizer que eu fui boa aluna. Fui até oradora da turma. Uau. Acho que era por causa do seu tamanho também. Também, né? Escolher a maior Tinha oradora porte. é, Representava bem. pra impressionar, né, Também. Maurício? Não, você tem talento para apresentações, eu acho. É, normalmente a gente começa essas conversas aqui e eu vou puxar um pouco o tema educação e vou trazer um pouco do que a gente tem discutido na série de educação livre, que tem sido bem aquecida, e perguntando para as pessoas citarem 3 pontos positivos e 3 pontos negativos que elas veem na educação de hoje. Eu vou ser mais específico com você, porque eu acho que você... Eu vou te provocar até a última instância. Tô até pegando, ó, papel. Olha lá, já vai anotar. Na escola, como é que você vê a escola hoje? 3 coisas positivas, 3 coisas negativas que você vê na escola, na média, né? Existem escolas e escolas, mas na média, na educação escolar, na média. Eu acho essa resposta é complexa porque tem escolas e escolas. Vamos falar genericamente do modelo institucional Pode ser. escola, tá? Sem nomear nenhuma, porque realmente cada escola tem possibilidades de fazer coisas. Eu tenho visitado algumas e tenho ficado muito gratamente surpresa com o que algumas escolas conseguem fazer, né? E também algumas escolas que eu trabalhei, eu acho que escola, no genérico, assim, enquanto instituição social que é criada para possibilitar a formação acadêmica, eu vou falar bem nesse sentido. Eu acho que pontos positivos, Maurício, eu sou pedagoga e eu acho que escola, mesmo ruim, é melhor do que nada, né? Acho que tem uma discussão da escola que é muito interessante, que quando a escola deixa de ser essencial e passa a ser opcional, essa escola, naturalmente, ela está deixando para as pessoas que estão tendo essa reflexão alguma coisa a desejar, né? Se eu posso escolher ficar sem escola, então essa escola não está cumprindo aquilo que eu esperaria dela. E eu acho que essa discussão é muito complexa, porque a escola ela é muito mais para cumprir uma necessidade que eu diria da sociedade do que do indivíduo. Embora ela atenda aos indivíduos, ela tem uma função de formar as pessoas para a vida em sociedade que é muito importante, né? Eu acho que as pessoas, quando elas vão para a escola e assumem o compromisso de viver, e de aprender, e de compartilhar, elas aprendem coisas que transcendem muito essa escola, né? E eu não digo só o que normalmente se diz, a escola é boa para socializar. Não é socializar no sentido de fazer amigo, porque não, imagina você que o Brasil excluiu milhares de alunos da escola. Até os anos 50, a gente não tinha nem 50% dos alunos de idade escolar dentro da escola. E, obviamente, isso não significa que eles não eram socializados. Então, a gente confunde um pouco essa discussão. Eu acho que o que a gente fala de socializar da escola é muito mais amplo do que isso. É você conviver com os outros, ter desafios comuns e ter que resolver desafios comuns diante da diversidade das pessoas, né? Infelizmente, o modelo escolar de metodologia, de infraestrutura, ele não está acompanhando as possibilidades que a evolução está proporcionando. Então, hoje você poderia ter uma escola muito mais flexível, muito mais maleável, mais móvel, né, do que a gente tem. Eu acho que tem um descompasso muito grande. Então, já passando aí para uma coisa negativa, que eu acho que é a dificuldade que a escola tem de se reinventar. Eu acho que nesse aspecto é bastante negativo e ela vai cada dia se afastando mais. Mas não deixar de se reinventar do ponto de vista de formação social, mas sim de metodologia, de equipamento, de conteúdo. Eu acho que ela é um pouco lenta nisso. Aí de Eu escola, falei um mal e um ruim, tudo bem. você acha que isso faz ela se descolar desse propósito de formar para a sociedade? Ela não consegue, Maurício, mesmo quando ela tenta. Porque quem está lá dentro, né, quer dizer, são pessoas que estão na sociedade. Essas coisas não tem como separar tão organizadamente. Então, mesmo os conflitos que a escola vive hoje, na medida em que ela tem conflito com a expectativa de pai, ela tem conflito com os alunos,
este conflito está formando para a sociedade. Ela também está se formando nisso, né? Então, eu acho que ela se distancia do modelo pronto que a gente possa ter na cabeça que cada um desenha da escola. Mas como espaço social de mediação e construção de conhecimento coletivo, ela ainda assim cumpre um pouco o seu papel. Mas não tem só isso de ponto bom e ruim, né? Não, tem um monte. Ah, fala Eu aí, acho ó. que de ponto bom também, eu acho que o que a escola tem, é que ela é tão provocadora, Maurício, porque ela é uma instituição tão forte, é que, digamos assim, você não tem como não discutir esse tema. Então, uma coisa que ela tem de boa é forçar a sociedade a pensar na educação das suas crianças e dos seus jovens. Mesmo quem não está, mesmo você, que não está na escola, você tem uma filha na escola ainda, que eu sei que você sofre muito. Já sofreu com a outra, eu acompanhei aquela novela, te ajudei, fui testemunha de reunião em escola com você, veja isso. Jamais me É esqueceria verdade. daquela reunião. Putz. Nunca vou me esquecer daquela reunião. Mas assim, eu acho que mesmo quem não está na escola, pela importância que a escola tem e que a educação tem, se sente provocado a falar, a pensar e tem que pôr seus filhos lá, né? Por lei, você tem que pôr o filho lá. Então isso força a uma reflexão e uma mudança muito interessantes. Né? O governo é obrigado a oferecer, você é obrigado a usar e aí a gente vai ter que pactuar qual é a melhor maneira de usar. Acho que o fato dela estar quase universal no Brasil, ela ainda não é, né? A gente ainda tem muitos jovens fora. Se a gente falar de ensino médio, pior ainda. O aumento da escolaridade nos últimos anos, de 6 anos até o terceiro ano, agora também a obrigatoriedade da educação infantil ano que vem. E acho que são coisas muito importantes para o Brasil, porque a gente só está discutindo escola pública universal no Brasil há 15 anos, né? Sei lá, começou com o Paulo Renato essa inclusão realmente maciça. É muito pouco tempo, né, É Maurício? pouco. Muito pouco tempo. A gente não tem nem história de participação social suficiente para valorizar essa escola. A gente está começando isso agora, eu acho que isso é bom. De ruim, eu vou te dizer algumas coisas bem pontuais. Eu acho que a visão de conteúdo e de conhecimento é muito ruim. A divisão em disciplinas que a escola faz e um professor para cada disciplina é muito pobre. Um dos motivos que eu me lembro, assim, você pode falar o que te fez realmente sair da vida de escola. Eu tenho dois fatos. Um era tentar discutir por que não podia ter uma escola, uma aula com mais de 50 minutos. E por que o coordenador da escola não me deixava fazer aula geminada, que são 2 aulas juntas. Porque, segundo ele, cansava os alunos. Isso, eu discuti muito tempo isso. E quando eu não consegui mudar, eu realmente cansei. E a outra questão, por incrível que pareça, eu nem era assim tão tecnológica, foi a negação da escola em 1996, 95, 96, a permitir o uso de calculadora, veja você. Né? Eu realmente achei que aquilo ali era. Então, eu acho que essas questões da falta de profundidade, de abertura para pensar o conhecimento de uma forma mais orgânica, mais humana, mais interdisciplinar de fato, eu acho que são as piores coisas que a escola tem hoje. Fora a exclusão dos alunos que não estão lá. A gente teve num dos diálogos aqui, Cida, um tempo atrás, o Herman, que é diretor desse filme aqui, ó, Educação Proibida. Não sei se você Eu assistiu. já vi, já, lógico. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Lá eu entendi que, enfim, é um filme feito com depoimentos de educadores, escolas alternativas, na sua grande maioria, né? E quando eu assisti o filme, lógico que uma das pessoas que sempre passa na minha cabeça para falar sobre isso é você, né? Mas como a gente não teve a oportunidade, nós vamos fazer isso ao vivo aqui um tempo depois. Me pareceu um manifesto definitivo sobre educação no seguinte sentido, né? Tem muita coisa ruim acontecendo e precisa mudar. Me pareceu assim quase um manifesto definitivo, com um monte de gente falando de uma forma serena, educadores de dentro para fora mesmo, né? Porque você mesmo diz, né, que educador é o cara que paga para apanhar, né? Porque ele vai em congresso, ele contrata esses palestrantes que a gente conhece e tal. Os caras vão lá, falam sempre a mesma coisa, dão um monte de pancada nos educadores e eles gostam de apanhar, parece, né? Não, eles não gostam, né? Porque eles, na verdade, tenho pensado melhor sobre isso, Maurício, acho que eles não gostam de apanhar.
é porque a gente tem uma posição, está mudando muito recentemente, mas a gente tem uma posição tão ruim na sociedade, tão de despreparado, de alienado, de careta, tarará, que quando você está com todo mundo junto e vem um palestrante que está ganhando 100 vezes o que você ganha e faz uma piada sobre a sua deficiência, sobre o seu despreparo, você tem aquele frouxo de riso da identificação, né? Agora, eu só não entendo por que que a gente volta sempre. Eu acho que é porque realmente a gente ainda não achou alguém que fale da gente do ponto de vista das nossas virtudes, né? Claro. Tá começando, agora tá começando a melhorar. O que que Mas você, diga, o que que volte você lá. achou do filme, de uma forma geral? Maurício, tem um livro dos anos 80, talvez, que chama Cuidado Escola, que é um livro impresso, brasileiro, que tem bastante coisa parecida com as coisas que são denunciadas aí. Você vê, 30 anos depois, né? Então, eu acho muito. Isso que você falou é muito interessante, assim. Pela primeira vez, tem muita gente falando da escola sem ser da escola. E isso, embora o pessoal da escola fique chateado, eu acho muito bom. Né? Tem alguns que eu não gosto, mas assim, que os caras resolveram, que tem um vácuo, né, de interlocutor, então eu vou explorar esse nicho. Quando é por essa motivação, eu acho muito pobre. Mas quando eu vejo jovens, estudantes, por exemplo, tem um garoto que organiza TED também, que chama André Gravatar, não sei se você conhece, que fez um programa muito legal também, né? Eles levantaram fundos coletivos e tal para visitar escolas alternativas no mundo. Acho muito interessante que a gente tenha como retorno esses olhares diferentes, esses olhares externos. E quando entra, e não tem nada que eu ouça que eu digo assim, nossa, eu nunca ouvi isso, nunca fiz essa crítica. Isso é um pouco triste, porque a gente já sabe onde teria que mudar. Então, nesse sentido, ele me lembrou um pouco o Cuidado Escola. É uma denúncia de uma situação universal, e aí não tem que dizer que a escola é brasileira, fora alguns nichos de escolas alternativas, a maioria é estruturada de uma forma muito semelhante. Matérias, professores, aulas expositivas, cobranças, separar os alunos, é muito comum. Acho que ele tem essas denúncias, assim, mas ao mesmo tempo, ele é um filme de esperança, né? É. Porque quando você denuncia tudo que está errado, você diz que pode ser o oposto daquilo, no mínimo, né? Então, eu achei que é um filme legal. Ele é um filme duro nas denúncias, mas otimista. Né? Eu espero que esse filme passe em muitas escolas de pedagogia. Quando eu vi, eu só pensei isso. Isso dava uma matéria de pedagogia de um semestre. E você acha que as universidades estão prontas para absorver esse tipo de conteúdo e trazer isso nu e cruamente assim? Maurício, eu acho até que elas fazem isso, mas com distanciamento tão grande que fica no campo da crítica do outro, né? É como se as universidades que formam os professores falassem da escola como se não fosse parte delas. Então, é provável até que algum professor de pedagogia passe esse filme e passe um tempo debatendo, mas aí como se fosse cúmplice do filme e não da escola. Então, ele não vai ver o filme do ponto de vista da possibilidade de, a partir daqui, o que, que a gente muda. Né? Mas está vendo como a escola é ruim? Aí entra naquilo que eu te falo das palestras para os professores. Né? É a mesma coisa, quer dizer, eu vou falar que é ruim para quem vai entrar lá, mas sem o compromisso da mudança. Né? Não sei se é clara. Foi. A gente entrevistou aqui uma pessoa que você conhece bem, que é a Pilar, que é a sua irmã, né? Eu assisti. Você assistiu. E ela defendeu, obviamente, fortemente a escolarização, né? A gente também tem entrevistado pessoas aqui que estão fora da escola, pais que optaram por ou homeschooling ou até um sistema de unschooling, né? Ignorando totalmente currículo e tal. E entrevistamos algumas das crianças, né? Que não são, alguns nem são mais crianças, alguns são mesmo, 11 anos, 10 anos, e outros, como o Biel, filho da Sabrina, que teve aqui outro dia, e outros já de idade quase adulta, né? Ou seja, a sensação que eu tive é que esses caras estão muito bem formados, né? E, e, e não foram, obviamente, não foi uma formação pelo caminho tradicional, né?
Tem uma discussão sobre legalidade disso, enfim, tem uma discussão vasta sobre a legalidade disso. Mas você não acha que a vida por si só poderia ser um caminho de formação que não passa pelos bancos da escola, que estão cada vez mais chatos para os alunos? Eu vejo pelas minhas filhas, né? Eu achava a escola chata, minha filha mais velha achava a escola muito chata e a minha filha mais nova acha a escola hiper chata. Então, eu, lógico que... Ela está com quantos anos, Ela está Maurício? com 10, a mais nova tem 10. É lógico que existem espaços da escola muito legais, né? E que todo mundo gosta, né? Mas você não vê que pode ter uma alternativa fora dessa instituição que a gente chama escola para formar pessoas? E eu estou falando assim, não é uma ou duas, eu estou falando assim, uma sociedade inteira. Você não acha que poderia, em vez da gente tentar, eu estou te provocando, tá? Mas você não acha que em vez de tentar reformular uma instituição tão alicerçada em coisas tão conservadoras, não seria mais fácil construir alguma coisa do lado de fora que fosse muito mais liberto, transformador, engraçado, gostoso, fã e formador? Maurício, essa questão para mim é a seguinte. Primeiro, a obrigatoriedade da educação nesse caso seria de quem? Da sociedade. Assim, organizada igual a gente é hoje? Não sei. Porque, porque Porque, veja bem, quando a gente fala da opção, eu ia te fazer duas perguntas muito importantes. Você tem alguém que o pai escolheu não ter escola, que seja da classe operária ou popular, ou que mora numa favela, que ele tenha escolhido por não concordar com a escola? E não que ele tenha escolhido porque não teve opção, tá? eu acho que a gente tem Já entrevistado. levou aí? Então, a gente tem entrevistado algumas pessoas aqui, nem todas são tão abastadas assim como a gente pensa, né? Aham. Obviamente, talvez nessa camada da população que você está falando, ainda não conversamos com ninguém, mas, enfim, uma boa Porque questão. eu acho que, assim, quando eu tinha 30 anos, a minha mãe teve uma conversa muito louca comigo. Isso aqui é uma conversa de amigos, né? Já vou eu contar coisas da minha vida, da minha mãe e tudo. Ela me propôs duas coisas. Ela disse para mim: você tem que ter um filho. E eu falei: mãe, eu não quero ter filho. Estou mais interessada no marido. Filho, realmente estou passando direto. Não pode, não pode, não pode. E segundo, mãe, eu não posso ter um filho sem pai, porque como é que eu vou criar? Eu tenho que trabalhar. Não, eu vou criar aqui na fazenda. E ele nem vai para a escola. Porque eu já descobri que a escola atrapalhou muito a vida de vocês, mais do que ajudou. Então ele vai ficar aqui, quando ele quiser 15 anos, você escolhe qual colégio do mundo que você quer que ele estude, porque ele vai passar e vai entrar. Eu ri muito, né? Porque eu falei: mãe, não é legal isso. Você tem 9 filhos, a única pedagoga sou eu. Você está propondo para a pessoa errada, né? Eu não vou querer que meu filho fique fora da escola. E eu também não quero ter filhos solteira e também não vou te dar meu filho para criar. Enfim, a gente acabou rindo muito. Eu falei: você ficou moderna demais, eu não consigo te acompanhar. Porque minha mãe fez isso, ela virou, né? Ela ficou mais moderna que a gente. Mas eu fico pensando assim, eu não tenho a menor dúvida que quando a família tem algum repertório intelectual, conhecimento estruturado, tem pais escolarizados, etc., que elas vão dar conta disso. E aí não é a sociedade que vai cuidar, é a família. Então, óbvio que tem meninos mais bem informados do que os meninos que estão na escola, não tem nenhuma dúvida disso. Mas do mesmo jeito que eu não consegui pensar no convite que a minha mãe me fez, na proposta de parceria que ela me fez, eu não consigo pensar uma sociedade sem escola. Se a escola é igual ela está hoje, eu acho que não é, não. Mas que tem que ter uma estrutura, que o Estado tem a obrigação de sistematizar e organizar os conhecimentos entre várias gerações, e que ela tenha a obrigação de proporcionar a todas as pessoas condições semelhantes de leitura, ferramentas de leitura de mundo, como alfabetização, como matemática, conhecimentos básicos da história, da sociedade, que ela adquira os instrumentos básicos para mediar a sua vida e do mundo. Isso eu acho que a escola faz. Sistematiza, te ensina não só a compartilhar, mas também a usar e a desenvolver algumas habilidades.
não sei o que seria uma sociedade sem escola, eu não acho. Porque se você fala assim, a sociedade vai educar, se você pensar em sociedade indígena, que tem algumas coisas muito diferentes da nossa, a começar pelo tamanho, pela complexidade da vida, pelas distâncias que percorrem, pelos ritos culturais. Aí tudo bem, eles fazem isso com muita eficiência, talvez mais eficientes que a nossa escola. Mas não é uma sociedade tão complexa como a que a gente vive, tão desigual como a que a gente vive. E aí, quem vai ficar responsável por isso? Enquanto isso é uma iniciativa individual de cada um, paciência, eu tenho pena desses meninos que não vão para a escola. Mas beleza, né? Acho que vai dar certo para eles. Mas como política nacional de sociedade e de massa, eu acho que o risco é muito grande. Por pior que seja a estrutura da escola hoje, ela está. A gente vê experiências magníficas, Maurício. A gente vê professores espetaculares, né, que mudam a vida realmente das pessoas que estão ali. E não são tão poucos quanto a gente imagina, né? É que também a mídia gosta muito de noticiar tudo que é ruim, né? E a gente, o Brasil gosta de apanhar. A gente adora saber que a gente é o pior do mundo. Eu não acho de jeito nenhum, então não acho que a gente tenha a pior educação do mundo. Eu acho que a gente vai mal em alguns testes que também não sei se esses testes, se você falar em PISA, eles são de uma escola de um conservadorismo absurdo, né? O que eu estou medindo ali é um aprendizado de uma escola do século passado. Então, eu também não sei se é o melhor indicador para a gente se sentir atrasado, entendeu? Sua irmã defendeu aqui a escolarização com unhas e dentes, né? E ela fez um depoimento, aí eu queria colocar em xeque com você, que ela disse o seguinte, ela disse um negócio que faz um tremendo sentido, né? Mas eu não teria coragem de fazer, que é, se ela pudesse voltar atrás, ela teria colocado os filhos dela em escola pública, porque ela acha que cada cidadão, se colocasse seus filhos em escola pública, cobraria a escola de melhor nível. Não que isso mataria a escola privada, mas daria um grande incentivo à escola pública a ser uma boa escola, né? Não foi só ela que disse isso, o Bernardo Toro, outro dia, a gente estava entrevistando ele aqui também, ele também afirmou a mesma coisa. Como é que você vê essa situação, Cida? Maurício, eu acho que o Brasil vive uma situação em que a gente tem uma separação tão grande. Desculpa, eu estava até aqui agora um pouquinho antes conversando com dois profissionais do Observatório das Favelas, que é uma instituição que tem aqui no Rio extremamente rica e interessante. E eu passei um fim de semana na Maré, na favela da Maré com eles, depois enfim, várias. Foi o meu sábado de conviver com as comunidades do Rio, né? E só um dia que eu passei lá, Maurício, eu fiquei tão impactada por como que a gente, em regiões tão próximas, tem vidas tão diferentes, e que eu acho que a gente não está. A classe alta e média brasileira levarem os filhos para escola pública, a gente parar de pagar esses pseudo-intermediários de qualidade de saúde, de plano de saúde e ir para o SUS. Isso é uma luta de direito, né? Assim, a gente também tem direito. Só que o privilégio no Brasil é invertido. O fato de eu poder pagar é um privilégio e de ter direito. Quando eu vou lá e uso o meu direito, é óbvio que eu aporto a essas instituições o meu nível de exigência, o meu conhecimento, a minha cultura, e lógico que isso melhora, né? Só que como no Brasil, socialmente, é mais complicado socialmente você colocar a Bia numa escola pública, né? Porque socialmente para ela vai ser muito complicado, no dia a dia, nos aniversários, porque a gente vive um país separado. É. Né? Então, isso eu acho que é o mais grave. Eu acho que, com absoluta certeza, Bernardo, Toro e Pilar têm razão. Se a gente fosse exigir os nossos direitos, não por condescendência, por pena, para ajudar os outros, porque é direito ter educação pública, de qualidade para todos. Se a gente fosse, de fato, para lá com o movimento organizado da sociedade, eu acho que a gente faria uma transformação enorme. Belo Horizonte passou muito por isso nos anos 80, eu acho. Que as escolas centrais de Belo Horizonte, a classe média, numa dessas milhões de crises que a gente viveu, foi e realmente você ajuda, né? Porque do mesmo jeito que a escola ajuda a formar pessoas mais inclusivas, mais democráticas, pela diferença, a gente indo para lá também ajuda. Se eu tivesse filho hoje, eu não tenho nem dúvida.
que eu colocaria em escola pública. Ia escolher muito, mas eu ia colocar numa escola pública. Então, Cida, daí eu coloco para você uma questão que tá no meu íntimo aqui. Eu estou convencido disso. Quando eu ouço você falando, eu ouço o Pilar, o Bernardo, eu estou convencido disso. Assim como eu estou convencido também de que se eu tirasse a minha filha da escola e propiciasse para ela uma educação mais livre, ela também seria uma pessoa melhor, tanto quanto se eu colocasse ela numa escola pública e ela pudesse conviver com as diferenças lá. Talvez hoje ela esteja, dentro das opções que eu listei, na pior opção, que é numa escola privada toda reservada. Só que eu não tenho coragem. Daí, como é que faz? Pergunta pro seu travesseiro o que te dá medo. Pois é, cara. Você tem o mesmo medo de levar para a pública e de tirar da escola ou é É bem diferente? parecido. É? Bem. Então, é porque a escola. Eu teria mais de tirar da escola atualmente. Eu já até achei bem legal isso, mas hoje eu teria mais medo de tirar da escola. Pelo individualismo da formação. Não tem nada a ver com ter amigo, tá, Maurício? Eu não tenho o menor medo com uma pessoa sem escola não ter amigo. Eu tenho certeza que ela vai ter, talvez até mais. Vai ter mais tempo para fazer amizade, no mínimo. Que a escola, às vezes, te coloca lá sentadinho do lado e não te deixa ficar amigo do cara. E quando fica, também separa de sala, né? Porque a amizade também, começa a conversar, atrapalha. Aí chama o pai na escola, então tem muito equívoco. Mas eu teria mais medo de tirar da escola do que ir para a escola pública. E eu acho que ir para a escola pública não é uma decisão irreversível. Tirar da escola talvez seja mais difícil, porque ela é muito formal, depois vai ter que conseguir os certificados e tal. Agora, ir para a escola pública também não é para resolver um problema de escola, né? É para resolver um problema de visão de mundo. Que mundo eu quero, o que eu quero que a minha filha aprenda com essa experiência. Aí vai te dar coragem. Pode ser. É. Pode ser. Agora, você sabe que eu sou um defensor da iniciativa privada, né? Não preciso dizer isso para você, tá certo? Eu não tenho nada contra ela, não. Não, então. Eu não acho que o que é obrigação social. Então, mas aí eu vejo você agora, sentado aí na Fundação Roberto Marinho, da família Marinho, que é dona de uma das grandes organizações desse país de comunicação, um complexo fantástico. Daí eu te pergunto, qual é o papel da iniciativa privada nessa história, hein? Como é que a iniciativa privada pode alavancar, que é tão rica aqui no Brasil, tem um desenvolvimento tão forte, como é que a iniciativa privada pode assumir parte desse papel e, de fato, fazer coisas relevantes? Como eu acho que você está vivendo aí, como você está protagonizando aí na Fundação. Como é que a iniciativa privada joga esse jogo de transformação, Cida? Não é pintando escola, né? Vamos botar aqui, tem um monte de gente aí, fundação, botando carteira em escola, pintando escola, mandando livro para a escola, dizendo que está fazendo um papel social bacana, tal. A gente sabe do que nós estamos falando. Não é isso, né? Como é que a iniciativa privada de verdade podia pegar parte desses lucros que não são pequenos de algumas instituições e reverter socialmente com seriedade? Eu acho que você pode falar isso com uma certa propriedade, né? Como é que isso funciona? Que papel que a iniciativa privada tem? Maurício, eu estou aqui na Fundação tem 3 anos e pouco, né? E tenho muitas oportunidades e estou sempre me surpreendendo e positivamente e encontrando respostas e também quebrando alguns preconceitos que a gente sempre tem, né? Eu acho que a Fundação Roberto Marinho, em especial, por ser talvez a mais antiga, uma das mais antigas fundações do Brasil, né, com esse objetivo, e pelo modelo né, que ela funciona, acho que tem algumas coisas que fazem muita diferença, né? Primeiro, que a fundação, quando ela começou com patrimônio e educação. E quando ela começou com o telecurso, ela já começou, e daí tem o privilégio de herdar essa visão do Roberto Marinho, ela já começou trabalhando na educação no que era essencial, que era no conteúdo e na habilitação dessa pessoa, e não na superfície, né? Não no formato. Era para colocar a televisão, que era uma coisa que ela fazia, né? A Rede Globo, a favor da educação. Então, era usar, tanto se você vê os primeiros telecursos, em relação aos que tem hoje, tem um avanço pedagógico absurdo. Porque eram aulas bem feitas, etc., com artistas, né? A semana que vem vai ter muita mídia sobre isso, porque o telecurso está fazendo 35 anos. Então, tinham lá todos os artistas dando aula, mas aquela aula meio, quer dizer, bem dirigida e tudo, mas ainda meio expositiva. E como ele foi por esse rumo da educação e da educação realmente do conteúdo educacional,
e tem 35 anos, a gente consolidou muito as metodologias e um conhecimento muito profundo da educação. Então, eu acho que as fundações, elas devem procurar, quer dizer, elas devem não, se elas quiserem, né? Eu acho que elas podem contribuir na medida em que elas realmente estiverem próximas dos problemas educacionais. E acho que hoje tem muitas estão fazendo esse trajeto, né, de realmente começar a discutir a essência da escola e começar a aportar conhecimento, a provocar, a fazer investimento em tecnologias e metodologias que cheguem na escola e façam a diferença. Isso eu acho que é a melhor maneira que elas têm para contribuir. É óbvio que, eventualmente, você, dependendo também do core da sua empresa original, você vai entregar móvel. Eu não acho que tem problema nenhum. Eu só acho que isso não deva ser feito nem isolado e nem acho que a escola ou que nenhuma instituição, e isso a Fundação faz com muita competência, que é respeitar a autonomia das instituições, dos governos com os quais a gente trabalha. Né? Ontem a gente estava vendo a apresentação de um trabalho aqui da Fundação, que foi feito pela Dom Cabral com a Fundação, de análise de alguns trabalhos de rede que a gente fez aqui. Não é nem rede digital que estou falando, rede mesmo. Então, tem algumas coisas que eu acho que para fundações ou para qualquer outra pessoa que queira se meter na educação no Brasil, a primeira é se aproximar da escola, né? É ouvir a escola, é tirar os preconceitos e ver que na escola pública acontece muita coisa boa. Então, você precisa ir lá conhecer isso para você poder realmente perceber o que pode ajudar ou não. E a outra é articular os diferentes componentes, redes, conhecimentos, universidades, ONGs, associação de pais, para que a gente aprenda a falar, a superar um pouco aquilo que eu falei antes, né? A sair desses guetos que a gente vive. Então, a gente sabe o que é bom para a escola pública. Vamos lá ouvir o que a escola pública também quer. E acho que tem acontecido muita coisa interessante no Brasil, seja por meio de algumas fundações. Eu acho que tem algumas pessoas que sempre atrapalham, porque fazem algumas críticas muito infundadas e muito baseadas em índices internacionais, em modelos internacionais, que necessariamente não casam muito com a nossa realidade, né? Mas eu acho que, na medida em que você se compromete com o modelo pedagógico, com a metodologia e com a articulação para criar o caminho da escola, as ONGs e institutos todos colaboram muito. Toda semana a gente traz aqui, quase toda semana, o Sérgio Souto. O Sérgio Souto é um colega nosso de BH, da sua terra, que vem aqui sempre dar um pitaco legal. A gente grava esse pitaco dele. E dessa semana foi propício. Eu queria tocar para você e a gente conversar um pouquinho em cima disso. Ó, vou tocar aqui o papo com o Sérgio. Tá? Tá bom. Ó, pessoal, e como toda semana eu estou aqui com o Sérgio Souto, que está aqui do meu lado virtualmente. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo, Maurício. Como é que você está? Eu estou bem. Como vai Belo Horizonte? A gente vai bem. Podia esfriar mais um pouquinho. Aqui não esfria de jeito nenhum, é incrível isso. Eu estive em São Paulo semana passada, passei frio. Estive em Curitiba, passei frio. E aqui nada de inverno, de outono, nada. Nada, né? Então, essa voz aí é de noitada mesmo, né? De muita noitada. Essa voz é o resquício dessas viagens que eu fiz, mas infelizmente não são de noitadas. Vinda a São Paulo, isso aí. Isso. É isso aí. Cara, o que a gente tem para hoje? Então, hoje a gente tem um relatório de tendências para a educação superior, que chama NMC Horizon Report, que é uma fonte de informação sobre o impacto que as novas tecnologias terão na educação superior. E eles dão também até uma previsão de quando que essas tecnologias serão implementadas. Fala sério, cara. Daí eles apresentam tecnologias, tendências e desafios para a educação superior, e eles fazem essa divisão do tempo que elas provavelmente serão implementadas, e aí eles apresentam uma lista de 6 tecnologias, 6 tendências e 6 desafios. Que legal. Por exemplo, eles dão uma tecnologia que são os MOOCs, eu não sei se é assim que pronuncia, mas são os Massive Open Online Course, que são os cursos abertos interativos online, que várias instituições de educação estão oferecendo em plataformas e tal, e isso é uma tendência que vai aumentar muito e que vai deixar o ensino mais democrático. Daí uma tendência que eles apresentam que é relacionada com essa tecnologia
é justamente essa educação aberta, que geralmente essas tendências apresentadas têm a ver com as tecnologias da lista também. E aí eles falam que essa educação aberta é uma tendência porque pode ser replicado, remixado e não tem barreiras a esse acesso da informação. E um desafio também relacionado a esse cenário específico dessa tendência e tecnologia que eles colocam no relatório é esse questionamento dos modelos tradicionais de educação, que essa tecnologia e tendência estão atrelados a isso. Então, eles ainda colocam esse desafio que os profissionais da área, que o setor de educação precisa enfrentar para poder aceitar, incorporar ou não isso tudo que eles estão prevendo que vai entrar na educação superior. Olha, Daí não, eles falam de muita coisa, falam de gamificação, de impressão 3D, até de tecnologias para vestimentas, que isso também vai entrar nesse setor. É uma leitura interessante para quem quer entender por qual caminho a educação superior vai experimentar no futuro e poder se preparar para isso, pensar oportunidades e tal. Achei bárbaro, cara. Quando você falou desse Massive Open Online Course, está aqui, ó, tempo de adoção, horizonte de adoção, um ano ou menos, né? Quer dizer, uma coisa que tá aí, né? Tá aí já, né? É interessante que eles fazem essa divisão de 1 ano ou menos, aí tem uma outra divisão de 2 anos a 3 anos, e a terceira divisão é de 4 a 5 anos. Fantástico, cara. É bem legal, bem interessante. Você me lembrou com essa menção que você falou do Open Courses aqui, tem uma iniciativa, que é essa aqui, ó, edx.org, que eu não sei se você já viu, mas enfim. Já ouvi falar. Como esse negócio tem um X no nome, a gente sempre fica atrás, né? Não sei porquê. Mas enfim, olha aqui, é uma união de grandes universidades americanas, MIT, Harvard, Berkeley, University of Texas e algumas outras, colocando cursos abertos, são cursos regulares dessas instituições e que estão aqui no formato aberto, disponível gratuitamente, são cursos extensos, inclusive, né? E assinados e certificados por essas... Aqui, ó, sobre energia solar, introdução à evolução humana. Eu me inscrevi num desse aqui, não me lembro qual foi agora, que começa em outubro. Né? E aí eu lembrei, quando você falou disso, eu lembrei. Muito legal. É muito legal isso, e a grande inovação desses cursos não é só porque eles são gratuitos, é porque eles têm uma plataforma, um suporte que permite que as pessoas conversem em fóruns, troquem arquivos e dá essa sustentação para o aluno poder seguir o curso. E não é só, tipo, você vai ler um arquivo, um assunto e pronto, e acabou. Você vai ter um suporte disso depois. Exatamente, cara. Fantástico isso, meu. Muito legal. Bem lembrado, Sérgio. Adorei, cara. Adorei, que bom. Meu velho. Muito bom. Obrigado, viu? De nada. Tamo aí, semana que vem. Semana que vem tamo aí. Obrigado, viu? Um grande abraço para ti. Abraço. Até mais. É isso aí, Sérgio. De novo com a gente. Voltei ao vivo aqui. Aí me traz... eu tenho várias coisas além do relatório, né? Eu comecei a ler o relatório aqui enquanto estava no intervalo entre um programa e a gravação e o programa. Vou trazer a Cida de volta aqui. Eu estava lendo o relatório e separei um pedacinho para você, Aparecida. Um pedacinho para você. Que eu queria trazer para cá e instigar a nossa discussão daqui até o final do programa. Que é esse aqui, ó. O relatório diz o seguinte, numa das pautas, que os dados dos estudantes poderão ser agora usados para customizar os cursos online, sugerir recursos para os estudantes, da mesma forma que os negócios costuram, né, as propagandas, as publicidades e a oferta para os seus consumidores. Daí eu pergunto, está no relatório, não sou eu que estou dizendo, tá certo? Não está na hora de começar a tratar o estudante como cliente mesmo, o aluno como cliente mesmo, poder dar foco? Eu estava louco para fazer essa pergunta para você. Eu tenho certeza, Maurício. Eu fiquei aqui pensando, olhei para o relógio agora, falei, gente, faltam 10 minutos, ele ainda não me provocou o suficiente. Que pobreza essa conversa, rapaz.
Maurício, eu não vou nem falar de cliente, né? Eu vou falar de duas coisas aqui. A primeira, eu estou igual aquele deputado que você tinha aí, cara, senador, governador, né? Que perguntava uma coisa e ele respondia outra. Respondia o que ele queria, lembra disso? Se, povo de São Tem um Paulo, ele monte, lembra, né? é povo de São Paulo, todo mundo lembra. Tem um monte desses no Brasil. Só uma coisa, esse documento que ele falou do ensino superior, eu não tinha visto ainda do ensino superior. Mas eu não sei se é o mesmo, mas eu vi isso para a educação em geral, acho que para a educação básica também. Essa mesma. Eu não sei se é só superior isso que ele está falando, mas tinha exatamente essas tendências, né? O que é que vai chegar com 1 ano, com 5, etc. Esse MOOC, na verdade, tem aquele Coursera, que deve ser parecido com esse EBX aí, que é um negócio sensacional. Né? E que eles têm, só para poder dar um gancho aí do cliente que você falou, eles trabalham com algumas coisas, Maurício, que eu acho que a gente começou lá na Escola 24 Horas muito antecipadamente, né? Muito no instinto, aquilo realmente, cada dia eu fico mais instigada com aquilo. E agora eu vi um outro site muito interessante também, em que os alunos, você se cadastra e você vai ajudando os outros. E na medida em que você vai ajudando, você vai ganhando pontos. Então é a gamificação, junto com a autonomia e junto com remover o lugar do saber do lugar do professor para o lugar do coletivo. É muito legal essa ferramenta, está vindo para o Brasil agora, eu não estou me lembrando o nome agora, mas eu te passo depois. Então, eu acho que essa coisa de discutir se é cliente, se eu tratar o conhecimento como produto e ficar vendo qual que é o interesse, eu acho que a lógica do consumo, a lógica da riqueza material, a lógica do desperdício, não deveriam nortear a lógica do conhecimento, porque eles têm funções diferentes, eles têm potenciais diferentes. Então, se tem uma coisa muito clara no privado, no lucro, são várias coisas. Uma, individualismo. Né? Daqui a pouco vão estar perguntando também por que as empresas são tão caretas. A gente só está falando de escola. Mas eu ainda quero saber por que, por exemplo, nós todos temos que ficar nesse prédio, morando no Rio de Janeiro. Né? Eu quero saber por que todas as empresas têm hierarquia como mantém. Uma vez que a gente sabe que a mesma discussão que tem na escola formação tem no mundo do trabalho. Então, as redes são muito mais vigorosas e muito mais promissoras do que as hierarquias. Você faz por adesão muito melhor do que por mando. Né? E quando você perde o mando, a empresa é igual o professor quando perde 50 minutos, ela perde o rumo. Se não tiver cargo, se não tiver chefia, se não tiver promoção, né? Se não tiver eu poder ser melhor que o outro. Então, eu não sei se esse é o melhor modelo para a gente copiar para a educação. Só por isso. Acho que se fosse um modelo realmente muito legal, de colaboração, de avanço em prol de todos, que eu acho que é isso que a educação tem. Só por isso. Acho que a gente tem outros modelos mais legais que talvez a gente consiga até exportar para o mundo privado, no sentido que hoje faz todo o sentido, né? Da colaboração. Esse MOOC, por exemplo, do Coursera, o que tem lá? Voluntariamente você vai ajudando os alunos e aí você vira um tutor. Por que o professor de Harvard consegue atender 1 milhão de alunos? Porque ele fez uma rede de conhecimento em que ele partilha os momentos de suporte para os alunos com os outros alunos que sabem. Isso é básico, só que a gente não consegue fazer. A tecnologia viabiliza isso de uma forma muito mais rápida. Então, aí eu acredito que ela vai realmente acelerar esse processo na educação, que é você tirar a responsabilidade do conhecimento do professor e passar para a turma. Né? Todos ali juntos têm que ter desafios e a gente vai em busca das ferramentas que tem para resolver esses desafios. Então, acho que se essa coisa de eu ficar pesquisando o que o aluno mais gosta e aí eu vou dar para ele material daquela pesquisa, é legal, acho que é legal, é uma coisa que a gente pode trazer. O que importa é para que eu vou fazer isso. Acho que Se eu vou fazer isso para vender um produto, eu não vou fazer isso na escola. Se eu for fazer isso só para agradar o cara, não tem sentido. Então, eu tenho que fazer isso para um projeto que ele esteja motivado e que faça sentido para ele. E que eu motive ele a querer saber mais sobre aquilo, entendeu? Ou seja, você levantou uma bola aqui que eu acho que a gente não pode deixar ela pingando.
Que é basicamente o seguinte, acho que essa uma boa resposta que você deu, viu? Não esperava, viu? Não. Ai, Maurício, Não, eu lógico esperava que você você fosse esperava. cair na minha provocação. Porque é verdade, os caras que mais têm o teu perfil de dados no mundo corporativo hoje são os caras que mais te maltratam. Você pega as empresas de telefonia, você pega as empresas, o banco, esses caras eles não têm inteligência alguma para tratar o teu perfil, muito pelo contrário, são os caras que mais têm reclamação em Procon, é com quem mais você Exatamente. tem problema, é o teu cartão de crédito, é o banco, é a telefonia, são os caras que sabem a tua vida inteira, né? E tem uma ignorância, um processo muito burro para tratar isso e acabam te maltratando muito mais do que te tratando bem, né? Trazer isso para a escola, não, né? Por É, favor. Você ter um monte de informação e não saber o que faz com ela é muito ruim. é uma boa... Pensei que se fosse cair na minha provocação, mas não caiu. Aparecido, você está muito esperta, viu? Não está dando para entrevistar você direito aqui, não, viu? Ah, Maurício, isso aqui é convivência, bem, já te conheço. Deixa eu Você trazer... amadurece também, né, Maurício? Não, mas você traz um ponto que eu acho que é relevante, né? A gente está discutindo escola aqui, mas a sociedade de uma forma geral e se você entrar dentro das organizações, também não vai encontrar uma coisa muito tão boa assim para servir de exemplo, né? Aliás, teve uma revolução nos últimos 20 anos, né, das grandes e modernas, que é uma coisa que não pegou todo mundo, né? Tem gente que até agora nega, acha que vai existir carreira, É, que os caras vão ficar lá por causa das mesmas balinhas, né, da cenourinha que amarrava no burro. Não vão mais. é uma estrutura ainda bem industrial, assim, né? Bem período industrial e talvez... Igual a escola. Igual a escola. Tão antiga quanto. Só que não é direito, né? A diferença é essa. A escola é direito, por isso que todo mundo está discutindo. Claro. Muito legal. Deixa eu trazer a Iracema aqui. A Iracema está aqui com a gente. Ó. Deixa eu Olá, trazer Ira. ela para cá, para Hello. nossa conversa. E aí, Ira, o que nós vamos ter pela frente aqui? Então, temos nessa discussão de educação, semana que vem, o Denilson de novo e o Eldo, que eram para ter vindo semana passada e não vieram. Então, a gente vai falar de... Eles têm um projeto chamado Fábrica de Criatividade, que é um projeto super bacana, no Capão Redondo. E acho que a gente vai falar bastante de criatividade, de como isso está sendo tratado por eles, num bairro de periferia aqui em São Paulo. E a semana na quinta à noite tem Marcelo e Adelmar novamente, Oba! fazendo uma análise da notícia Ai, às que legal. 19 horas. Vale destacar que o Denilson, não é que ele não veio, a gente não veio, né? Sim. Eu não vim, né? Sim, sim. Eu Tivemos não- aqui um tivemos cancelamento. É. Matou a aula, Maurício. Eu coisa matei feia. aula, parecida. Matei aula. Olha só, a gente mudou de estúdio e me puseram para carregar móvel. E daí Tá certo. não aguentei o tranco, parecido. Não aguentei o tranco. Tá Pediu certo. água. Isso aí não tá certo, não, né? Tá ficando velho. Eu tô... Já faz tempo que eu tô ficando velho. Então a gente tem o Adelmar e o Marcelo de volta aqui. Também. Vamos fazer a análise das notícias. Exatamente. Muito legal, Ira. É isso. Muito bom, obrigado, viu? Cida, adorei conversar com você aqui ao vivo. Eu também, Maurício. Muito bom. Vamos fazer mais vezes. Vamos, prometo que eu vou achar umas perguntas mais desafiadoras para você. Tá bom. Obrigado, viu, querida? Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Ira. Um beijo para vocês todos, gente. Tchau. Obrigado. Vocês estiveram com a gente, galera. Obrigado muito mais uma vez. Não deixe de assistir os vídeos que estão aí. Tem bastante coisa bacana. Muitos foram mencionados aqui pela Aparecida, por mim também. Então aproveite, tá bom? Um grande beijo para todos e até a próxima.